Bom, pessoal, então eu vou estar começando oficialmente agora o nosso conteúdo, a nossa aula de hoje. O que eu vim falar aqui hoje, né? Qual que é a ideia dessa aula aqui hoje? A ideia é falar um pouquinho mais, embutir um pouquinho mais a ideia, a importância de entender a estratégia do jogo, entender o quanto é a inteligência que ganha o jogo e não a força. O quanto que a minha capacidade de conseguir me manter no jogo, me manter focado, a minha capacidade de ser estrategista no jogo vai fazer toda a diferença. E aí eu vou contar algumas histórias hoje. Hoje eu vim contar história para vocês, para a gente fazer esse link. Então, assim, o que eu quero de vocês? Duas coisas importantes. Que vocês anotem. Então, se não tiver com papel e caneta, peguem papel e caneta e vão anotando. Por quê? O que eu vou fazer? Eu vou contar algumas histórias e eu quero que a gente vá fazendo esse link da história com o que acontece no tênis e o que acontece na vida. Então, a gente linkar as coisas, é entender o quanto o que eu vou conversar aqui tem tudo a ver com o que a gente vai fazer na quadra, tá? Além disso, o que nós vamos ver hoje? Eu vou mostrar também a nova estratégia do Djokovic, né? Não sei se vocês repararam, deve ter reparado, né? O quanto ele vem ganhando tudo aí nos últimos grandes slams. O que aconteceu? O que ele mudou? Eu vou fazer vou dar um pouquinho do que mudou. Vou mostrar para vocês aqui o que mudou no jogo dele, tá? Falando da parte estratégica do jogo. E no final, eu falo também de uma oportunidade que nós estamos tendo aí no novo programa Mentalidade de Campeão, a arte de jogar para vencer. E nós vamos entender que jogar para vencer é realmente essa arte. Eu não sei se todos aqui acompanharam as lições que eu passei aí nessa última semana aí. Quem não recebeu, me avise que eu repasso. Nessas lições eu trouxe um pouco da minha história, eu trouxe um pouco das coisas importantes que a gente tem que ficar atento para ser o melhor jogador de tênis que a gente pode ser. E aí é uma coisa interessante, quando as pessoas me procuram, elas falam assim, Daniel, mas eu não quero ser profissional. Eu não quero, sei lá, deve ter cara aí que quer jogar campeonato mundial. E eu sempre falo o seguinte, pessoal, e é importante a gente estar ligado para isso. Quando a gente trabalha a nossa mente, quando a gente se desenvolve, o autodesenvolvimento, ele está atrelado em a gente ser o melhor que a gente pode ser. O que isso vai representar vai depender muito de você. Até onde você acha que você pode chegar. Então, eu falei, nós temos o Augusto aqui, que quer ir para a próxima Paralimpíadas. Temos o Gustavo também. Gustavo, ele estava aqui, não vejo mais o Gustavo. Mas ele também quer ir para a próxima Paralimpíadas. Esse é o sonho deles. Mas tem o outro que quer ser campeão brasileiro. Nós temos a Clarice aqui. A Clarice, ela quer jogar bem no clube dela, ganhar do pessoal, fazer o que ela sabe fazer. Eu tenho um dos meus clientes agora, ele quer jogar o Campeonato Mundial Sênior. Cada um vai ter o seu. Cada um vai ter o seu limite, cada um vai ter o seu sonho, a sua busca. E é disso isso que eu queria deixar claro, que é a sua busca para ser a sua melhor versão. É você ser o melhor que você pode. Porque isso te engrandece, é a sua história. E é isso que você vai querer contar para as pessoas, do quanto das coisas que você fez, dos feitos que você fez. Algumas pessoas falam assim, mas eu nem vivo do tênis. O tênis faz parte da sua vida. Quando você faz algo que você sente prazer e que é uma satisfação pessoal, isso faz parte de quem é você, sim. Mas eu não vivo disso, é sempre aquela coisa, né? Assim, eu não ganho dinheiro com isso. Aí a impressão que dá é que só vale na vida aquilo que me dá dinheiro. E aí quando a vida termina, a única coisa que eu não preciso é de dinheiro. Eu quero contar as histórias. Mas aí eu não contei porque eu fiquei atrás de dinheiro. E aí a gente fica sempre correndo atrás do rabo. Então faz parte de quem é você. É importante. Se dê essa importância. Se dê esse valor das coisas que são importantes para você. Ok? Então, quem acompanhou as lições, viu que uma das minhas grandes vitórias, uma das maiores vitórias que eu tive, foi no momento em que eu completo a minha primeira maratona. Naquele momento, eu estabeleço os 7 passos do método, né, do método Mentalidade de Campeão,
que era, toda vez que a gente passar pelas 7 etapas da metodologia Mentalidade de Campeão, nós estamos muito próximos de ter a nossa grande vitória, de ter a nossa melhor performance. Seguir esses 7 passos, entender que falta desses 7 passos, com certeza vai fazer com que o seu nível se eleve. Então, a maratona, ela foi o meu, como posso dizer, o estopim ali que me fez entender exatamente quais eram os 7 passos que eu vinha buscando através do tênis. E aí, uma coisa que talvez a grande maioria não saiba, eu adoro história. Tanto que antes de fazer educação física, eu prestei vestibular de jornalismo, porque eu gosto muito de escrever e eu queria fazer jornalismo esportivo. Depois do jornalismo esportivo, eu falei assim, não, quer saber? Vou para a educação física. Aí tentei o primeiro ano de vestibular, aí não consegui passar, e aquela coisa do jovem, 19 anos, não sabia o que fazer. E eu gostava muito de história, prestei um vestibular de história na Unesp e passei. Aí minha cabeça, puta, eu vou fazer história na Unesp, era em Botucatu, eu ia ter que mudar de São Paulo, não sei o quê. Tinha uma namorada na época que a gente conversou, e eu falei, quer saber? Não vou fazer história. Mas sempre gostei muito de história. E aí, estudando a história, se a gente pegar a história da maratona, quem aqui conhece a história da maratona? Por que a maratona chama maratona? Escreve no chat aí, quem conhece a história da maratona? Quem já ouviu falar por que maratona chama maratona? E aqui é importante entender. Tudo que for falado, eu quero que vocês façam o link com o tênis. Façam exatamente esse link de... Deixa eu só me colocar aqui no meu vídeo. Aqui. Então, assim, o que tem a ver a história de maratona com o tênis? Nós vamos entender o seguinte, o que tem a ver isso com o tênis? Eu quero que vocês façam esse paralelo. A história de maratona é a seguinte, existe uma guerra rolando, né? A guerra dos persas contra os gregos. Então, os persas, eles queriam invadir a Grécia porque tinha acabado de haver uma grande guerra onde a Grécia tinha massacrado parte do exército persa. E o exército persa, com o comandante Dario, estava revoltado e todo dia ele falava assim, cara, não me deixe esquecer a Grécia, não me deixe esquecer Atenas. Nós precisamos acabar com Atenas. E todo dia o servo lembrava o rei Dario de invadir Atenas. Bom, eis que o exército persa, ele pega toda a sua cavalaria, todos os navios disponíveis e vai em direção à Grécia para invadir a Grécia, através da cidade de Maratona. Então, o exército persa vai invadir a Grécia através do exército de Maratona. O rei lá de Atenas, da época, o Micíades, ele então pega todo o exército e vai cobrir, ele chega nas colinas e se posiciona estrategicamente para não deixar o exército persa entrar. Só que ele deixa uma mensagem, porque Atenas ficou sem ninguém, né? Ficou todos os homens foram combater os persas. E deixou um recado para as mulheres, para as crianças e para os idosos. Se nós perdermos a guerra, todos vocês se suicidam. Porque eu não quero que as pessoas escravizem vocês. E foram combater. Qual foi a estratégia que ele usou? Ele foi em cima da colina enquanto o exército persa vinha. Só que o exército persa era muito maior do que o exército grego. Qual que era a estratégia, então? E aí nós começamos a fazer o paralelo com o tênis. O exército persa tinha que invadir pela praia, né, de Maratona, só que eles ficavam com receio, porque o exército grego estava em cima, então eles tinham dificuldade de avançar. Então, o que o rei Dario dos persas fizeram? Assim, então faz o seguinte, nós temos muito mais homens do que eles. Vamos dividir a nossa cavalaria e vamos mandar metade para Atenas. Porque os homens de Atenas estavam todos lá e Atenas estava desprotegida. Então, esse é o momento que o rei Dario encontrou. Bom, nós vamos combater os gregos aqui, mas nós já vamos invadir Atenas. Nós conseguimos agir em duas frentes.
E assim foi. Só que começou, no momento em que começa o combate, que existe, que os persas resolvem invadir realmente e os atenienses começam a descer morro abaixo para combater, qual foi a estratégia do Micíades, que era o rei de Atenas naquele momento? Ele tinha menos soldados. Então, o que ele fez? Ele fez uma linha do tamanho da linha dos persas e colocou os melhores guerreiros nos flancos, nas pontas. E falou assim, eu preciso só segurar o meio para os flancos dos meus guerreiros mais fortes começar a combater os persas. Começou o combate, no que começa o combate, os persas começam a vencer o meio. Só que o flanco grego começou a combater muito forte e começou a vencer essa guerra. E aí o que aconteceu? Como o flanco venceu o lado dos persas, os persas ficaram no meio. Então eles estavam sendo atacados de frente e do lado. Ou seja, o exército grego conseguiu massacrar o exército persa nessa guerra. Na famosa Batalha de Maratona. Só que o que aconteceu? Quando o Micíades percebe que o exército persa já tinha ido para Atenas, o que ele pensou? Assim, cara, se o exército persa chegar lá antes de nós, as mulheres vão achar que nós perdemos a guerra. No que elas vão achar que nós perdemos a guerra, elas tendem a se suicidar, porque foi a ordem que ele deixou. O que ele faz? Então ele pede pro Filípides. O que o Filípides faz? Ele sai correndo de Maratona até Atenas para avisar que eles tinham vencido a guerra. E sabe qual que é a distância de Maratona até Atenas? 42 quilômetros. 42 quilômetros, 195 metros. Isso Filípides corre, sai em disparada. Corre os 42 quilômetros, 195 metros, chega no centro de Atenas e declara, vitória, nós vencemos a guerra. E morre. O cara morre, ele correu os 42 quilômetros e morreu. Mas por isso que a maratona chama maratona. Por conta da batalha de Maratona, onde o cara percorreu 42 quilômetros e hoje ainda existe, né? Hoje existe a maratona de Atenas, que são os 42 quilômetros que o cara correu. E o que isso tem a ver, então, com os 7 passos que eu falo da mentalidade de campeão, que nós temos que estar sempre atentos? Quando eu termino essa maratona, e essa história, por que a maratona chama maratona, ela tem todos esses elementos. Esses elementos que você, hoje, que joga tênis e quer chegar no máximo que você pode, tem que estar atento. Se você não estiver atento em algum desses passos e isso falhar, você não vai conseguir chegar, assim como eu não chegaria, assim como o exército ateniense não conseguiria vencer a batalha, mesmo com o número inferior. Então, vamos entender. O que é o primeiro passo? O primeiro passo era uma boa comunicação. Então, assim, no momento em que eu tenho toda a capacidade de me comunicar com os soldados e entender como eu vou vencer essa guerra e comunicar isso de uma forma efetiva, eu começo a ter mais vantagem nessa batalha. No momento em que você melhora a sua comunicação interna com você mesmo, você começa a vencer a batalha. Quando você começa a liderar os seus pensamentos, quando essa liderança acontece, você não deixa o acaso, porque nós precisamos entender que o acaso não existe. Tá? O acaso não existe e já eu vou explicar isso, o porquê disso. O segundo passo era um bom plano, o cara tinha que ter um plano de ação bem estruturado. Então, o plano é, primeira coisa, se acontecer alguma coisa, não fiquem aqui, todo mundo se suicida. O plano é, nós vamos ter que assumir riscos, e o tênis ele é um jogo de risco. Eu tenho que assumir o risco. Eu vou pegar o meu maior potencial e vou colocar nos flancos. Pô, mas e o meio? Cara, nós vamos correr esse risco, porque se eu vencer na lateral, eu consigo pegar os caras no meio. Então, assim, eu tenho golpes excelentes, eu tenho uma direita maravilhosa, um saque maravilhoso. Eu preciso utilizar essa minha força para derrubar as fraquezas do meu adversário. Uma guerra e um jogo de tênis se vence com a inteligência, não com a força. Com um bom plano.
O terceiro passo é um dos mais legais porque as pessoas precisam acreditar, precisa ter a crença, precisa acreditar que é possível. Como que eu acredito que algo é possível? Por que o acreditar está atrelado a níveis de ação, a fazer mais? Porque quem aqui já viu sobre, quando eu falo sobre o ciclo do extraordinário, quer dizer que existe um potencial, tá? Existe um potencial. O potencial faz você entrar em ação. A ação gera um resultado. Se independente do resultado você continua acreditando, o seu nível de potencial continua alto e o seu nível de ação continua alto. Então, se existe uma chave para você chegar aonde você quiser, é acreditar. Porque o acreditar faz a roda girar, faz o seu ciclo do extraordinário girar. Porque se você ficar atrelado a resultado, você começa a acreditar menos. Se você acreditar menos inconscientemente, a sua mente te protege de você mesmo e ela vai fazer você fazer menos coisas. Se você faz menos, o seu resultado tende a ser cada vez menor. E eles acreditavam. E como é que eu sei que eles acreditavam? Pelo nível de ação. Eu tô com menos gente que ele, mas eu preciso vencer essa guerra. Porque entra o quarto passo, que era o porquê. Por que eu vou fazer esse negócio? Porque eu tenho que salvar o meu império, eu preciso salvar a vida da minha família, eu preciso salvar o meu território. Eles tinham um porquê. Qual é o seu porquê? Porque vale a pena passar pelo que você vai passar para chegar no seu objetivo. Porque tudo vai ter um preço. Eu quero ser primeiro do ranking, eu quero ser campeão do torneio do clube, eu quero ganhar do meu cunhado. Tá? O que você está disposto a fazer? Tem uma passagem que eu gosto bastante, que é quando um cara chega para os sábios e diz assim, eu quero muito ter sucesso. Não, né? O sábio vira para ele e fala assim, então, tenha sucesso. Mas para eu ter sucesso, eu vou ter que inventar algo novo. O sábio disse, então, invente algo novo. Aí ele disse, mas para inventar algo novo, eu vou ter que aprender coisas novas. Então, aprenda coisas novas. Mas para aprender coisas novas, vai gastar muito tempo, eu vou gastar muito dinheiro, eu vou gastar muita coisa. Então, gaste muitas coisas. Mas aí eu vou ter que ser uma pessoa diferente do que eu sou hoje. Elementar, para você conquistar as coisas, você vai precisar fazer coisas diferentes. Senão você vai sempre obter os mesmos resultados. Entender a lógica do desejo, do porquê? Vale a pena pagar o preço? Se vale a pena, faça. Ah, mas eu vou ter que me desgastar, eu vou ter que aprender uma coisa nova. Faça. Porque senão a gente entra numa briga sem fim, né? Uma briga sem fim, porque a sua mente ela quer te segurar. E aí nós vamos para o quinto passo, que tem a ver a batalha com a nossa metodologia, que tem a ver com o tênis. No momento em que eu tenho boas pessoas do meu lado, quando eu tenho guerreiros, quando eu tenho pessoas dispostas a dar a vida por aquilo, quando eu tenho pessoas dispostas a dar a vida por aquilo, eu estou num ambiente favorável, num ambiente onde eu vou prevalecer, num ambiente que, se eu precisar, eles vão me ajudar. Então, ter um bom ambiente é fundamental. Você estar cercado de pessoas boas vai fazer com que você se torne melhor. O sexto passo, e aí esse é sempre importante salientar, é ter energia. Nesse caso, se vocês verem a história, se vocês quem conhece a história, quem gosta dessa época, isso é 500 anos antes de Cristo, 400, 300 anos de Cristo, o exército grego, o exército de Esparta, o exército de Atenas, eles eram altamente preparados para aquilo. Não vou entrar em julgar agora a maneira que era feita isso, porque desde criança eles eram colocados para se preparar para aquilo. Eles eram altamente preparados. Tinham um alto grau de energia para lidar com aquilo. Então, qual é o seu nível de energia para entrar numa batalha? Porque é a energia que vai fazer você chegar no jogo e conseguir passar mais tempo focado. É a energia que vai fazer você passar mais tempo intenso.
E é a intensidade que leva você ao estado de flow. O estado de flow é aquela coisa que as coisas simplesmente acontecem. Provavelmente, em algum momento, vocês já fizeram jogos onde vocês estavam jogando tão bem que vocês nem sabem por que estavam jogando tão bem. Isso acontece porque vocês entraram no estado de flow, o chamado estado de fluxo. Quando você entra nesse estado, você começa a fazer coisas que até Deus duvida. Isso só acontece se seu nível de energia está lá em cima, porque aí você vai ter intensidade, e essa intensidade, quando você faz a coisa muito presente, muito focado no presente, faz você chegar no estado de flow. Níveis de energia elevado. E nós vamos entrar aí no 7º passo, que é a resiliência. A resiliência é a capacidade de continuar apesar de. E aí eu vou salientar o Filipides, né, que saiu correndo 42 quilômetros sem postos de hidratações, sem tênis, sem nada, e simplesmente percorreu os 42 quilômetros, porque ele precisava chegar lá. O plano, eu sempre brinco, né, que o plano B é fazer o plano A funcionar. Então, o plano B, não tinha plano B. Era os percalços que vão existir, eu vou seguir apesar de tudo. É até chegar. Então, a grande mente do campeão, a arte de jogar para vencer, vai me dizer o seguinte: eu tenho que estar pronto para vencer. Eu tenho que ter a mentalidade vencedora. Eu tenho que chegar num torneio, eu tenho que chegar contra um adversário, eu tenho que chegar contra quem quer que seja, pronto para vencer. Porém, aí anotem isso, preparado para tudo. Eu estou pronto para vencer. A minha mente vencedora, mentalidade de campeão, pronto para vencer, mas preparado para tudo. Por quê? É até chegar. E eu não sei o que vai acontecer no jogo, porque nós não temos o menor controle do resultado. Nós só temos controle desses passos, nós temos controle do que diz respeito a nós. Nós temos pleno controle do que nós podemos fazer. E nós não temos nenhum controle dos fatores externos. Eu não tenho controle se vai chover, eu não tenho controle se meu adversário é X, se meu adversário ele vai fazer a estratégia Y, eu não sei. A única coisa que eu tenho que ter claro é, eu preciso entender que estratégia esse cara que ele tem. Quais são os pontos fracos que ele tem. E é ali que eu vou atacar. Assim como na guerra eu preciso atacar os pontos fracos dele com a inteligência. É a inteligência que faz eu vencer a guerra. Pessoal, faz sentido isso? Estou viajando. Faz sentido? Entenderam a história de maratona? Por que isso tem a ver? O que isso tem a ver com tênis? Escreve no chat aí se vocês estão gostando, se está valendo a pena estar aqui. Pessoal que entrou aí agora, que eu não vi que entrou, seja bem-vindo. Já estava falando, sejam todos muito bem-vindos. Dúvidas, escrevam no chat. Pessoal, deu para entender a história? Deu para entender por que esses 7 passos fazem todo sentido nessa batalha e faz todo sentido para você no seu jogo de tênis, aí no seu clube, na sua cidade, onde é que você esteja. Tem que entender, esses 7 passos, eles vão guiar a gente, por quê? Muitas vezes eu acredito muito em mim. Muitas vezes eu tenho um bom desejo, mas eu não tenho um bom plano. Mas a minha resiliência não é boa. Mas o ambiente que eu estou inserido não é legal. Eu preciso ir ajustando, eu preciso saber quais deles, onde que está a falha, onde é que não está ligando, porque se esses 7 passos não estiverem linkados um no outro, vai dar brecha, e quando dá brecha, sua mente te segura. Entenda quais desses passos hoje não está encaixado. Na hora que você percebe isso, você consegue focar nele, ajustar ele e começar a jogar num outro patamar. Num outro patamar. Tá? Excelente. Foco, não viajar na cabeça. Pensamento. Isso aí, Lucídio. Tem que estar focado. Tem que estar focado. Ah, Daniel, mas como faz isso? Nós vamos caminhar agora para entender um pouquinho mais de outra história. De outra história que tem a ver com guerra, que é a arte da guerra. A arte da guerra de Sun Tzu é um livro brilhante. Quem não leu, recomendo que leia a arte da guerra, porque ele vai dizer sobre a guerra, sobre a vida, sobre tudo que a gente vai fazer. Esse livro ele é brilhante, ele vai ter 13 capítulos. Nesses 13 capítulos ele vai
dando o porquê que a estratégia bem feita, a inteligência vence a guerra e não ao contrário. As histórias de Sun Tzu, que também foram lá para 300 anos antes de Cristo, a história da Segunda Guerra Mundial, a guerra do Vietnã, a guerra da independência americana, vocês vão perceber que todas estão atreladas à arte da guerra que ele fez lá 300 anos antes de Cristo. E até hoje ecoa. E uma passagem muito interessante dessa história do Sun Tzu, que é, ele foi chamado para comandar o exército de Wu. Esse exército de Wu, ele ia ser atacado pelo exército de Shu. Então era a guerra Wu contra Shu, lá na China. Só que o exército de Shu, novamente, era muito maior que o exército de Sun Tzu. Porque o que o Sun Tzu fez? Ele não entrou na briga direta, no poderio, porque ele tinha muito menos gente. Ele tinha 30 mil homens contra mais de centenas de milhares do exército de Shu. Então, o que ele fez? Shu começou a vir com todo o seu exército e ele aqui. Ao invés de ele entrar no confronto aqui contra Shu, ele invadiu Shu por outro lado. E começou a atacar um monte de vilarejos de Shu. O que o exército de Shu tinha que fazer, então? Ele usou isso aqui para atacar o lado fraco do adversário. Toda vez que ele atacava, o exército de Sun Tzu era muito rápido, ele atacava rápido e saía. Só que o exército de Shu tinha que voltar para defender o território. Só que quando chegava, o exército de Sun Tzu não estava mais lá. Então ele conseguia atacar um outro lugar. E com isso, duas coisas ele conseguia. Ele conseguia fazer o exército do Shu se cansar e ele começava a entender as técnicas de guerra. Olha só que legal isso, hein? Você está anotando? Olha só que legal isso. Ele entendia como funcionava a maneira de guerrear dos chineses de Shu, do exército de Shu. Então, olha só que brilhante isso. Ele não entrou em confronto, ele foi por trás para atacar outros lugares do exército de Shu, para poder entender como os caras guerreavam, para num dia que tivesse o confronto contra Shu, ele já ter mais informações. E mais, ele foi conseguindo dizimar um pouquinho mais o exército e sair fortalecido. Nisso, muita gente, a opinião pública lá das cidades, começaram a ir contra o general de Shu, porque estava perdendo. Eles estavam sendo atacados por tudo quanto é canto. E aí nós vamos entender como isso tudo tem a ver com tênis no seguinte sentido, né? O quanto você está conhecendo o seu inimigo, o seu adversário, e o quanto você está atacando as fraquezas dele. A estratégia no tênis, assim como a estratégia na guerra, eu preciso entender as fraquezas do meu adversário e é lá que eu vou atacar. É lá que eu vou começar a minha estratégia. Eu não, assim, o exército de Sun Tzu era bom, eles poderiam atacar. Ah, eu sou bom, a minha direita é boa, eu posso atacar. Só que se o seu ataque não for no ponto fraco do adversário, direto no ponto fraco do adversário, não vai fazer efeito algum. Eu preciso entender a fraqueza. Eu preciso conhecer o meu exército, mas eu preciso conhecer muito o meu inimigo. E nisso, o Sun Tzu começou a ter um monte de aliados. As cidades próximas começaram a se aliar a Sun Tzu. Só que o que aconteceu? Shu entendeu que eles estavam com os aliados e falou assim, quer saber? Eu vou atacar essa cidade. Eu vou atacar, então, a cidade do aliado. Para aí, agora, eu vou fazer o exército de Sun Tzu atrás de mim. Só que no que ele foi, Sun Tzu fez uma loucura. Foi realmente defender a cidade do amigo, do aliado. Só que ele foi em duas frentes. Ele mandou, olha só, imagina, o exército está aqui, e aí o Sun Tzu começou a vir atrás. Só que o que ele fez aqui? Ele mandou parte do exército dominar a capital de Shu. Então, metade do exército de Sun Tzu foi para lá e metade ficou para cá para combater, ir para o combate com Shu. Era mortal, porque o exército de Shu era muito numeroso, ia dizimar o exército de Sun Tzu. E o general de Shu queria matar o Sun Tzu porque era o principal cara, o fudidão lá dos chineses.
Só que o que aconteceu? Era mais uma vez apenas uma armadilha. Porque o exército de Sun Tzu não ia atacar a capital, porque a capital estava bem protegida. Mas no que o exército abriu, Shu entrou no meio e o exército de Sun Tzu começou a dizimar o exército de Shu. De novo por conta da estratégia. De novo porque usou a inteligência. Porque, de novo, não foi para o combate, não foi para a força. Foi usando a inteligência. Foi usando a mente. E aí sim, agora nós vamos começar a entender por que as estratégias no tênis são tão fundamentais. E isso tudo tem a ver também com o jogo de xadrez. E aí, eu vou trazer já o vídeo do Djokovic, mas a gente tem que entender o jogo de xadrez, né? Porque quando percebe que o que Sun Tzu fez, o que o cara lá da Grécia, de Atenas fez, o que o jogo de xadrez nos ensina é, eu sempre tenho que fazer uma jogada prevendo o que vai acontecer. Eu não sei se alguém aqui joga xadrez, mas a ideia do xadrez inicial é, eu preciso dominar as casas do meio. Então eu vou colocar meus 2 peões no meio, em seguida eu vou colocar o meu cavalo do lado e vou trazer o meu bispo para dominar essas casas do meio. Por quê? Eu preciso ter mais espaço para as peças caminharem, já prevendo algumas jogadas que o meu adversário pode fazer. Vocês que estão aqui, que jogam tênis, precisam começar a jogar um jogo de xadrez, não mais um jogo de tênis. Vocês não podem mais sacar e esperar para ver o que vai acontecer. Eu não posso jogar a bola para o outro lado e rezar para o meu adversário errar. Eu não posso mais ficar achando que se eu jogar na esquerda do meu adversário, tá tudo bem. Porque a esquerda é ruim, normalmente a esquerda é ruim. E aí, eu fico sempre numa situação de eu não estou jogando para vencer. Eu estou jogando para não perder. E aí, toda vez que eu jogo para não perder, a minha mente, ela tende a travar. Ela vai tender a travar. E eu já vou explicar por que ela tende a travar lá na frente. Vai fazer mais sentido a explicação lá na frente. Então, eu preciso entender a arte da guerra e o jogo de xadrez. Isso tudo é um jogo de tênis. O jogo de tênis é uma batalha, onde você precisa entender o seu inimigo, você precisa entender o seu adversário, quais são os pontos fracos. E aí sim usar o que você tem de bom. Porque se o poderio ofensivo de Shu ou de Atenas, ou se no xadrez você não tiver a capacidade técnica, a força para fazer, não vai adiantar. Você precisa ter a técnica. Você precisa treinar a técnica, você precisa desenvolver seu físico, você precisa ter bons golpes, porque na hora que precisar você vai ter que usar. Só que isso não é o principal. O principal é você ter a inteligência para vencer e atacar os pontos fracos do seu adversário. Pô, Daniel, mas eu vou jogar com o meu adversário, eu nem sei quem ele é. Às vezes eu vou jogar um campeonato no interior de Minas e lá não sei quem são os caras. Você vai ter o momento, o começo do jogo para entender. Por quê? O exército de Shu, o exército de Sun Tzu e o exército de Atenas, eles estão bem preparados. Mesmo que eu não saiba contra quem eu vou jogar, a minha mente já está treinada para entender isso mais rápido. Eu já entendo o tênis porcentagem, eu já entendo as probabilidades do jogo, eu já entendo onde eu ganho mais ponto, eu já entendo zona de quadra e eu já entendo a percepção do jogo. Agora é só ajuste. Agora é só entrar em quadra e ajustar. Porque agora eu tenho a capacidade de entender muito mais rápido o jogo. O meu olho está treinado. Então, você quer jogar bem tênis, treine bem o seu olho. Deixe o seu olho aguçado, o seu olho sempre atento. Porque quando você treina o olhar, o jogo começa a ficar mais fácil. Quando você provavelmente já ouviu a frase, ou já falou a frase, pro Federer parece fácil jogar tênis. Não é fácil, é treino. Ele se preparou para aquilo, ele enxerga mais que a gente. Ele vê coisas que a gente não consegue ver. Ele treinou para isso. Para enxergar além. Jogo de xadrez. Deu para entender, pessoal? Me escreve aí se está tudo claro. Se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta a esse respeito. Dúvidas a esse respeito até agora.
Façam aí no chat. Alexandre, vitória e sacrifícios andam juntos. Sim, a gente, assim, na verdade o que a gente tem que entender é pagar o preço. Pagar o preço. Na história que eu conto, na minha história, por exemplo, quando eu falo da maratona, e aí, porque fica mais fácil o exemplo, fazer a maratona é fácil. O duro é chegar nela. Ganhar o torneio é fácil, o duro é chegar nele. Chegar nele bem preparado. Mas, se você tem um porquê, se você tem um desejo, não é sacrifício. Não é sacrifício. É a jornada. A sua jornada ela tem que ser incrível. Para você sim ser vitorioso antes de chegar lá. Beleza? Aí nós vamos entender então, e aí eu vou tentar compartilhar aqui com vocês, por que que o Djokovic mudou tanto. O que que ele mudou, na verdade, né? Deixa eu abrir aqui. Só um instante. Então é o seguinte, ó. Vou compartilhar minha tela, vocês me chamam aí se não tiver ok. Todos vendo o Djokovic e o Nadal jogando? É o seguinte, presta atenção. Eu não sei assim, se você pegar o Djokovic, qual que é o estilo de jogo do Djokovic? Os dois têm um estilo muito mais defensivos contra-ataque do que jogadores ofensivos. Ok? Eles vão ter estilos mais defensivos contra-ataque. Deixa eu só parar um pouquinho de compartilhar e eu já volto lá. Deixa eu só explicar uma coisa primeiro. Os dois têm estilo de jogo defensivo contra-ataque. Certo? Quando eu falo defensivo contra-ataque, eu não estou de maneira nenhuma denegrindo nenhum dos dois, pelo amor de Deus. São dois, talvez, os maiores da história. Mas é estilo. Eles gostam de jogar mais atrás, esperando uma oportunidade. Em 2017, o Djokovic contrata para a equipe dele um cara chamado Craig O'Shaughnessy. Não sei a pronúncia do cara. O pior de tudo é que o cara, ele foi meu professor. Olha que mundo pequeno. Na verdade, eu morei um ano na Austrália. Em 2008, eu morei na Austrália. Esse cara é australiano. E ele, cara, ele é aficionado. Eu fiz um treinamento com ele de uma semana lá. O cara é aficionado por números. Ele coloca tudo em dados. E ele é muito claro que o jogo de tênis hoje ele é decidido nas 5 primeiras bolas, nas 4 primeiras bolas. Se você pegar todo o histórico de jogos da ATP, no nível profissional que ele está avaliando, 70% dos pontos são definidos nas 4 primeiras bolas. Ele tem todo um estudo sobre isso, sobre o quanto o jogo é definido muito rápido. E aí o Djokovic traz esse cara para a equipe dele. Aí eu convido vocês, eu vou mostrar a final da Austrália desse ano, contra o Nadal. Onde o Djokovic passa o cara e todo mundo fica assombrado com ele. O que aconteceu? O que mudou no jogo do Djokovic? Se você pegar a final, por exemplo, dele contra o Nadal em 2012, e aí fica de lição de casa aí, coloca no YouTube depois, final do Australian Open 2012, Djokovic e Nadal. Percebe a diferença, eu vou mostrar agora, de onde o Djokovic jogava e onde o Djokovic está jogando. Então, agora sim, vou dividir. Deixa eu pegar aqui e desenhar. Presta atenção aonde ele já está. Dentro da quadra. O que esse cara fez com ele? Qual que é a grande estratégia dele que você vai usar no seu jogo agora nesse carnaval, já que ninguém aqui quer curtir carnaval, todo mundo aqui quer jogar tênis. Vocês vão fazer isso amanhã, a partir de amanhã, até quarta-feira de cinzas. O jogo ele é decidido mais rápido. Se eu tiver uma estratégia bem clara para as primeiras bolas, eu vou tender a ganhar mais pontos. Então, percebe o quanto o Djokovic agora ele encurtou os pontos dentro da quadra, sempre atacando mais rápido.
Por quê? É uma estratégia que ele utilizou. Se você pegar os dados dele desse campeonato da Austrália, o quanto ele ganhou uma enorme porcentagem de pontos com as primeiras bolas. Ele vai estar sempre pressionando desde o começo do ponto, para o ponto ir mais rápido. Percebe como ele tem a característica dele de jogar no fundo, mas de entrar mais agora na quadra para definir mais os pontos mais rápido. Porque eu não posso ficar trocando muita bola com o Nadal. Uma estratégia do Nadal contra o Djokovic sempre foi pressionar mais. Sempre pressiono mais. Por quê? Porque o Djokovic não erra. Então são dois caras que não erram. E o Nadal percebeu, cara, contra esse cara precisa atacar mais. E o Djokovic ficava lá no fundo. E ficava, assim, se você pegar melhores momentos dos dois, você vai ver pontos homéricos dos caras correndo, de 1 minuto. Pontos longos demais. Nesse momento, o Djokovic agora com uma nova estratégia encurta isso. E passa o carro em cima do Nadal. O Nadal não conseguiu entender esse novo Djokovic. Não deu tempo. Na hora que ele tentou mudar no segundo set, você vai ver que o Nadal também busca entrar mais na quadra, já não tinha mais tempo. Ou seja, muitos pontos definidos logo no começo. Muitos pontos definidos logo de cara. Essa estratégia você pode usar agora, no seu jogo. Não importa o nível que você tenha. Porque no nível amador, isso tende a ser ainda maior. O nível de pontos que são decididos nas primeiras bolas. Porque tem mais erro de saque, tem mais erro de devolução. Então, assim, vai ser mais decidido. Eu preciso entender que o jogo vai ser decidido rápido. Percebe como ele vai para a bola muito mais? Então, convido vocês a olhar o jogo do Australian Open 2012, a final, onde vocês vão ver o Djokovic trocando bola. As bolas deles não agredia tanto. Não agredia tanto. O que ele fazia? Eram bolas mais altas, mais giradas, mais spin. Percebeu nesse jogo, nesses pontos aqui, o quanto ele foi mais para a bola, o quanto ele foi mais agressivo, o quanto ele buscou mais acabar o ponto mais rápido. Não vou ficar aqui trocando muita bola, não. E aí o jogo foi 2-3, final de Australian Open. Tá? Então vamos esperar cenas do próximo capítulo, né? Roland Garros, como que vai ser. Mas a ideia é, esses caras se conhecem muito. Esses caras se conhecem absurdamente. E uma das coisas que o livro A Arte da Guerra vai dizer é: conheça muito o seu inimigo e conheça muito a si mesmo. Em 100 batalhas você nunca correrá perigo. Anota aí. Conheça o seu inimigo, conheça a si mesmo e em 100 batalhas você nunca correrá perigo. O que isso quer dizer? Eu preciso entender muito meu adversário e nós vamos entrar no último detalhe que eu queria trazer para vocês aqui da importância do autoconhecimento. A importância de você se entender, de saber como você funciona. A ideia é qual é a mente que você tem, quais são os traumas que existem escondidos dentro de você. E entender que as coisas não acontecem por acaso. O acaso não existe. Essa semana, um dos meus atendimentos, uma menina juvenil, talentosíssima, joga muito tênis, um coração absurdo, foi jogar a Copa Gerdau. Vocês provavelmente já ouviram falar da Copa Gerdau. Ela não chama mais Gerdau, chama Brasil Tennis Cup. Eu acho legal, né, como o brasileiro gosta de deixar um negócio chique, né? Podia ser Copa Brasil Júnior, não. É Brasil Juniors Cup. É um nome brasileiro, Brasil Juniors Cup. Não sei por que eles misturam. Mas não é mais Copa Gerdau, é Brasil Juniors Cup. E foi jogar. Olha o relato dela. O relato dela foi o seguinte. Ela esqueceu, ela ficou doente um dia antes. A doença dela fez com que a mãe dela esqueceu, ela não levou RG para o aeroporto, ela quase não conseguiu viajar. Chega no clube, chega lá em Porto Alegre, não era naquele clube que ela ia jogar, em outro clube. Aí ela tinha até às 6 para dar presença, já era 5h30, aí tinha que pagar uma taxa, esqueceu o dinheiro.
E aí ela estava louca para falar que aquilo tudo era coincidência. Ela já ia falar que aquilo era coincidência. E parece mesmo, né? Puta azar. Ficou doente, esquece RG. Ela o tempo todo estava tentando se sabotar. Ela o tempo todo estava tentando se sabotar. A história dela era que ela estava pressionada demais por conta de uma questão financeira dos pais. Ela não queria estar lá. Inconscientemente, ela não queria estar lá. Ela inventou o mundo. Ela tentou de tudo quanto é forma não estar lá. O quanto muitas vezes a gente vai jogar tênis e inventa um monte de desculpa, acontece um monte de merda com a gente e a gente acredita que aquilo é por acaso. Não é. Vai estar estampado na sua mente. Por quê? A sua mente, o que ela vai fazer? Entenda isso, gente, isso é muito importante. Você, desde a sua infância, você vai ter a sua formação. A sua formação, você vai passar por várias etapas, principalmente até os 7 anos. Até os 7 anos, seu sistema nervoso vai estar sendo desenvolvido. Quando o seu sistema nervoso está sendo desenvolvido, o impacto que tiver algumas coisas nesse momento, o impacto emocional que tiver nesse momento, você vai levar para a sua vida. Isso vai moldar a sua mente e o seu corpo. Então, no seu corpo está estampado como a sua mente funciona. Porque você passou por várias fases e essas fases, o seu corpo precisa se moldar aquilo. Só que como aquela dor, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se nós tivermos uma pessoa com um corpo muito bem definido, um corpo bem atlético, uma pessoa bem bonita, se você conhecer alguém assim, você vai ver que esse cara é extremamente competitivo. Ele é absurdamente perfeccionista. Ele odeia perder. Isso vai começar na infância dele, quando ele começa a ter a disputa do amor do pai e da mãe. Vamos entender isso agora. Mas existe uma dor que marca essa criança. Inconsciente. Ela não sabe o que está acontecendo ali direito. Essa marca é do tipo, cara, perder é ruim. Não gosto de perder. Dói. Para aquela criança, a interpretação dela é que aquilo era a pior coisa do mundo. E ela sentiu. A vida seguiu. A vida vai seguir. Só que aí eu vou enfrentar isso de novo. Eu vou perder de novo. Eu vou estar na iminência de perder. Eu vou chegar num torneio. Esse torneio é muito difícil. Eu não quero perder por nada, mas eu tô com medo. Eu não consigo jogar. E aí o que vai acontecer? A sua mente, ela vai te proteger. Ela te protege de você mesmo. Ela te protege para você não passar por aquilo novamente. E aí acontece aquilo da coisa, nossa, eu perdi o jogo e nem sei o que aconteceu. Óbvio que você não sabe, você não conhece a regra da sua mente. Você não sabe de onde vem esse medo. Você precisa entender que esse medo, ele está atrelado a coisas que você já viveu. Por quê? Se aquilo é ruim, a sua mente fala assim, cara, não vamos passar por aquilo. Aí o que ela faz? Ela vai te mandar dor, vai te mandar doença, vai passar mal. Você vai ter uma série de coisas que vai acontecer com você para você não passar pelaquela bendita dor de novo. A sua mente, ela foi feita para te proteger e ela vai te proteger a qualquer custo. E ela vai te proteger até de você mesmo. E o corpo, ele é assim, o nosso corpo é brilhante, né? Ele manda sinais. Ele manda sinais. Se você estiver passando o limite, ele te manda sinais. O que é a febre? A febre é o nosso corpo avisando que tem alguma coisa errada. Tem alguma infecção, tem alguma coisa errada. Vai cuidar. Ele te esquenta, sabe? Ele te esquenta, você tá com febre. Porque tem uma coisa errada. Não é a febre o problema. Se a febre não é o problema, não é o medo o problema. Não é o meu braço travar o problema. O problema não é a dor que eu estou sentindo no ombro, no joelho. Não é, isso tudo é consequência, não é por acaso. Quando a gente vai vasculhar e entender a mente da pessoa, a gente começa a descobrir isso. Ah, então nós vamos fazer uma regressão? Não é regressão. É análise do corpo para olhar isso e falar assim, cara, você funciona desse jeito. E tá tudo bem. É a arte de olhar para si mesmo, de se conhecer. Aí você vai conhecer duas coisas importantíssimas aí. Você vai se conhecer e vai conhecer o seu pior inimigo. Se você hoje tem alguma dificuldade no tênis, com certeza é porque você está se segurando.
Você tem sido o seu pior inimigo. Tá faltando você olhar mais para dentro, entender mais como você funciona, para que naquele momento do jogo, no momento de brilhar, no momento do match point, de você fazer as coisas acontecerem, você usar o quê? O recurso que nasceu dessa dor. Então vamos imaginar, nasceu uma dor lá, que é o medo de perder, tá? Eu estou simplificando. Essa é uma delas, tá? Uma delas. O medo de perder. Desse medo nasce o recurso, que é eu preciso ir atrás. Por isso que eu sou perfeccionista. Porque para vencer essa batalha inicial que eu tive que desenvolver essa característica mental. Para as pessoas me notarem, eu preciso ser perfeito. Para que eu vença essa batalha, eu preciso ser perfeito. E aí, né, a dose, o quanto é bom e o quanto é ruim, o remédio e o veneno, a única diferença de um e do outro é a dose, a dosagem. Se quando essa dor vier, eu ser perfeccionismo ao extremo o tempo todo, eu estou dosando demais. Quando eu colocar no tipo certo, eu performo absurdamente. Eu tenho uma performance acima da média. Ufa! Faz sentido, pessoal? O que eu quero agora é que vocês me façam perguntas sobre os temas colocados. Excelente colocação. Obrigado, Lucídio. É importante agora que vocês façam perguntas. Se quiser abrir o microfone, quiser colocar a mãozinha para cima, fiquem à vontade. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para entender? Ficou claro? Valeu a pena estar aqui às 8h30 da noite, numa quinta-feira pré-carnaval, gente? Tá valendo a pena? Escrevam no chat aí. Ou falem também, se quiser abrir o microfone, fiquem à vontade. Preciso da participação de vocês para ir guiando. Alguém em dúvidas? Excelente colocação, para mudar o foco, para não continuar errando. Ó, cuidado com o continuar errando, tá? Por quê? O continuar errando é o foco no erro. Não quero continuar errando. Você vai continuar errando, você está focando nisso. Você está focando nisso. Pergunta do Lucide, né? Como faz? Simples assim. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar assim. Você tem um monstro. Tá? Você tem um monstro aqui. E você não quer mais viver com esse monstro na sua vida. Você quer eliminar ele da sua vida. Então, assim, como é que a gente consegue matar alguém? Se a gente para de alimentar, né? Se eu paro de alimentar alguém, esse alguém tende a morrer. Aí eu quero alimentar o quê? Eu quero alimentar a minha positividade. Eu quero alimentar o que me faz bem. Eu quero ter isso aqui na minha vida. Tá bom? Como é que eu faço isso? Eu quero ter isso aqui. Só que eu continuo alimentando isso aqui. Aí, eu alimento isso aqui um pouquinho. Esse aqui eu alimento muito. Isso aqui continua crescendo. O meu monstro, que eu não quero, ele continua crescendo. Como é que você alimenta ele? Cara, eu não quero errar. Eu não quero perder esse jogo. Cara, a minha esquerda ela é péssima, cara. Eu preciso treinar ela. Você está alimentando o seu monstrinho aqui. Ele vai continuar engordando, ele vai continuar crescendo. Eu quero alimentar aquilo que me faz bem. Eu quero me alimentar a minha positividade. Eu quero alimentar o meu lado sábio aqui. Como é que eu alimento ele? Falando outras verdades. Por exemplo, o meu backhand é ruim. Isso é clássico. Ou o meu segundo saque é horrível. Outro clássico. Eu não preciso. Não é questão que eu vou eliminar o fato do meu backhand ter problema. Eu não vou viver com a Alice no País das Maravilhas. Não. O meu backhand tem problema. Tudo bem. Cara, mas eu sou tão focado, cara, que eu treino tanto, cara, que isso aqui já não existe mais. Dos dois jeitos você tá certo. Agora você vai escolher o certo que você vai querer para sua vida. Qual certo você vai alimentar? O monstrinho ou você vai alimentar o seu lado sábio? Você escolhe. Faça essa escolha. Pô, mas é simples assim? É simples assim. Simples assim. Eu preciso alimentar aquilo que me engrandece. Alexandre, como fazer quando o adversário descobrir o nosso ponto fraco? Qual a estratégia?
Boa pergunta. A guerra vai ser a seguinte. A guerra é espaço pelo tempo, né? Eu tenho que tirar o tempo do meu adversário e fazer ele percorrer bastante espaço. No jogo de xadrez, na guerra, na batalha, o que a gente precisa agora? Conquistar os espaços antes do adversário. Se ele descobrir o seu lado fraco, cara, tudo bem. Agora, eu vou atacar o lado fraco dele. E aí começa a briga. Ele descobriu o meu. Eu disse assim, não tem como você esconder o seu. Não tem problema. O foco agora é como é que eu resolvo o problema. Existem dois tipos de pessoas. As que causam problema e as que solucionam problema. Ou você está no time A ou você está no time B. Eu espero que vocês estejam no time de solucionadores aqui. O cara descobriu o seu ponto fraco. Isso é o seu problema. Como é que se resolve ele? Eu preciso atacar o ponto fraco dele também. Aí ele vai atacar o meu, eu vou atacar o dele. Eu vou atacar o meu, eu vou atacar o dele. Tem guerra do tempo e espaço agora. Quem conseguir fazer mais rápido. Quem conseguir tirar mais espaço do adversário. Quem conseguir tirar mais tempo do adversário. Agora começa a briga. Mas é uma briga muito mais inteligente agora. Você não pode sair de quadra mais sem saber o que aconteceu. Eu perdi a guerra tempo e espaço. Eu não consegui atacar o ponto fraco do adversário. Tudo bem, ataca no próximo. Agora a gente não pode entrar na lamentação, no julgamento do tipo, nossa, cara, minha esquerda não entrou, tava sem confiança. Nossa, meu jogo hoje não acho. Cara, chega de desculpa. Veja o fato. Entenda o jogo, entenda o fato que aconteceu e não deixa acontecer de novo. A vida, gente, acontece daqui para frente, não daqui para trás. Faz sentido isso ou não? Respondeu, Ale? Fala aí. A Ale tinha feito uma pergunta, acho que eu deixei passar. Excelente, como faz? Preciso de foco. Rosângela, vamos buscar esse foco aí, Rô. Se erro um pouco e começo a errar em alguns casos durante o jogo, faz mudar o foco? Excelente pergunta, Lucídio. Se erro um pouco e começo a errar em alguns casos durante o jogo, faz mudar o foco? Não. Quando é que eu mudo? As estratégias, gente, funcionam no longo prazo. Isso é uma coisa que é uma marca registrada minha. As estratégias funcionam no longo prazo. Elas não funcionam em games pontuais, em pontos pontuais. Quem acompanhou a lição viu a conta que eu fiz. Vamos lá fazer a conta de novo. Rapidinho. Quem não viu as lições, a conta é, se você ganha um jogo de tênis, um jogo de tênis perfeito, assim, sabe? Sem vantagem, sem nada, você ganhou 48 pontos. Ok? 48? 6 vezes 4, o game tem 0, 30, 40 game. 4 pontos vezes 6 games, você ganhou 24. Segundo set, 48. Imagina que esse jogo foi 6-4, 6-4. Então, você ganhou 48 pontos e perdeu aí os seus 37 pontos. Entendeu? Você perdeu 37 pontos. Não tem problema. Não tem problema. Deu quase 50% de pontos aí. 50, você ganhou 53, 54% dos pontos e perdeu 46, 47. Tá tudo bem. Segue a estratégia. Porque você precisa ficar mestre nisso. Você precisa ficar muito bom nisso. Essa semana, um dos meus clientes me ligou e falou assim, Daniel, cara, nós estamos treinando muito essa primeira bola. Falando para ele, cara, foco nesse começo de ponto. O cara tem um saque animal. Um saque e uma direita animal. Eu falei, cara, você vai sacar aberto e vai entrar na direita. Você vai sacar aberto e entrar com a sua direita. Você vai fazer só isso, o jogo todo. Aí ele ligou assim, Daniel, eu fiz isso, só que, meu, o cara no final do jogo, ele entendeu que eu estava fazendo isso. Eu falei, cara, continua fazendo isso. Pô, mas o cara entendeu, não devia mudar? Não, porque a sua estratégia tem que ser muito bom nisso. Fica bom nessa estratégia. Assim, desapega um pouquinho do placar para ter uma vitória grande. De novo, vamos usar a guerra como exemplo. Você tem que vencer a guerra, não batalha. Não são as batalhas que importam. É vencer a guerra, é vencer o jogo.
Então, 37 pontos, põe na conta. Se você perdeu 37 pontos, ainda você pode ganhar o jogo. Faz sentido ou não? Lucídio, respondeu? Tempo e espaço, perfeito. Sim, faz sentido. Boa, Lê. Pessoal, mais dúvidas? Mais dúvidas, dúvidas, não dúvidas? É o seguinte, eu vou falar rapidamente de uma oportunidade aqui, que é quem ainda não está no programa Mentalidade de Campeão. Então, é o seguinte, essa semana, nas lições, entender que nós precisamos ter a estratégia, passar pelos 7 passos da mentalidade, para ter a mentalidade forte, com uma estratégia focada, e entender quem é você, fazer essa análise corporal, vai fazer o seu nível de jogo ir para um outro patamar. Um outro patamar. Qual foi a grande... o que eu venho buscando, e a minha grande sacada para isso é juntar tudo isso em um programa. O programa Mentalidade de Campeão. Ele vai ter alguns níveis. Ele vai ter alguns níveis. Tem gente que comprou os 2 treinamentos, o Estratégia e o Mentalidade. Tem gente que está no programa individual. E tem gente que está nesse programa Premium. O que é o programa Premium? É um programa onde eu acompanho vocês, eu dou mentorias semanais para a turma. Eu faço um encontro assim como esse, no Zoom, e dou uma mentoria toda semana. Vocês vão me trazer as dúvidas, vão assistir as aulas no módulo online, vocês recebem os 2 treinamentos online e vai ter aulas semanais comigo, onde eu vou tirar dúvida, onde eu vou estar à disposição de vocês por 1, 2 horas, tirando dúvida. Cara, assisti a aula X e queria entender como coloca em prática. Que exercício eu faço para ter mais foco? Que exercício eu faço? Eu vou estar toda semana com vocês. Então, eu vou estar semana toda mentorando vocês. Quem comprou só o treinamento Mentalidade, por que deve participar desse? Por conta da mentoria. Tá? Se quiser participar, vai ter um upgrade no plano. Tá? Vai ter um upgrade, porque agora eu vou estar pessoalmente ajudando vocês na montagem do plano. Além disso, eu dei como bônus para essa turma, para esse pessoal agora, que está entrando agora, 4 sessões individuais. Ou seja, isso aqui vale mais do que o programa. Por quê? Eu vou fazer análise. Vocês vão entender a mente. Vocês vão saber como vocês funcionam. E quando vocês entenderem isso, o jogo vira. Que agora sim, você pode até escolher ir para o outro lado. Você pode até escolher ir para o outro lado. Mas você vai saber por que você está indo. Que você não quis. Que agora sim, eu me responsabilizo que vocês consigam jogar o melhor que vocês podem. Que não vai ter mais essa de sair de quadra sem saber o que está acontecendo. Isso a responsabilidade é minha. Dou 100% de garantia do programa. Porque funciona. Tá? Então, quem quiser entrar nessa turma, eu vou deixar o link. O que precisa fazer? Quem ainda não está, quem quiser entrar, basta se cadastrar, vai preencher um formulário. Nesse formulário, eu vou fazer algumas perguntas para entender se você está no momento certo, se é para você, se você está apto a entrar mesmo. Por quê? Tem gente que não está no momento. Tem gente que não está. Vai mexer com coisas que as pessoas às vezes não querem mexer. Vai mexer com coisas da vida que a pessoa não quer mexer. E tá tudo bem. Então a pessoa não está no momento certo de entrar no programa. Se você acredita que, se você está incomodado, se você está achando que queria mais, que quer mais, que sabe que tem mais, esse programa é feito para você. Você já devia estar nele. Já devia ter entrado, porque é sensacional. Quem já participou, assim, os relatos têm sido excelentes, assim, os depoimentos têm sido excelentes das pessoas que estão participando, porque o método funciona muito. O processo de coaching por si só, ele funciona muito. O acompanhamento, ele é fundamental. Você vai ter um grupo no WhatsApp também, onde ali as pessoas vão estar se ajudando. Tá? Esse link, eu vou deixar aqui o link. Deixa eu só pegar o link aqui para vocês. Esse link vocês vão ter que vão entrar e preencher e eu vou entrar em contato com vocês.
tá? No que eu entrar em contato, eu vou fazer uma ligação para vocês, para entender, fazer mais algumas perguntas para entender se vocês estão aptos para entrar ou não no programa. Tá certo? Eu só preciso achar. É só clicar nesse link, preencher o formulário, eu vou entrar em contato com vocês e explicar como vai funcionar. Tá? Clarice, valeu a pena estar aqui? Você está aí? Oi. Valeu a pena? Sim, sim. Gostou? Sempre vale a pena, porque estou tentando corrigir aquele meu velho problema, né? É difícil me perdoar o tempo inteiro. Ainda continuo, tá difícil. Cada vez que eu erro, é uma martírio. frustração, é um martírio. Na verdade, Isso você sabe disso. Isso é uma característica, tá, pessoal? Que, assim, do perfeccionista mesmo. Nunca tá bom. Eu preciso sempre, precisa ser sempre perfeito. Precisa ser sempre do melhor jeito. Não basta ganhar. Tem que ser bonito. Uhum. As pessoas têm que elogiar. Tem que ser aquela coisa polposa. Isso é bom porque faz você ir em busca. Isso é bom porque faz as pessoas quererem sair do lugar. Isso, de novo, se a dose ela ultrapassa, ela começa a me fazer mal. Isso, exato. Mas vamos que vamos. Tá só começando, hein, claro. Tá só começando, é isso mesmo. Tô buscando, mas é ainda muito difícil. Vamos Já lá. falei. Mas sempre ajuda, é bom sempre ouvir, porque eu acho que aos poucos eu vou conseguindo me livrar disso. Maravilha. Tá? Valeu, obrigado por estar aqui. Obrigada. Quem quer falar? Senão eu vou chamando por livre e espontânea pressão. Tô chamando só as mulheres primeiro agora, hein? Shirley. Eu não peguei a aula toda, Você né? chegou à tarde, né? Cheguei do cursinho de inglês, então... Tá. Eu vou te mandar depois o replay, tá? Pra você assistir. Bom, obrigada. Luciane, tá aí? E aí? Como é que fala? Valeu a pena estar aqui essa noite? Tem dúvidas? Cadê ela? Sumiu. Luciane, tá aí? Opa. Algum problema com o microfone dela. Dalíris, quer falar? Alô, tá aí? Dalíris? Também não. Ale, fala você então. Você tá aí, Alexandre? Oi, tá me ouvindo? Valeu a pena estar aqui? Com certeza. Tá ouvindo bem aí, Daniel? Tô te ouvindo bem. Ah, bacana. Tinha uma moça aí falou a respeito das dificuldades de você lidar com pessoas que dão uma bola fora. Todo mundo passa por isso no tênis, né? É interessante porque o tênis é um esporte onde você faz um ponto e muitas vezes tem que pedir desculpa, né? Você se desculpa por ter feito um ponto. Interessante isso. Então isso tem a ver com caráter, né? Você jogar um jogo onde muitas vezes o caráter tem que predominar. Você vê que muitas vezes isso não acontece, né? Então, sem julgar as pessoas, a gente tem que ter uma estratégia para lidar com isso. Então, aí você tem que escolher. Ou você mantém o seu caráter até o final e não muda, ou assim, a minha bola está entrando, ele está dando fora, e isso está virando uma rotina, então vamos fazer um pouco desse jogo aqui também. Sabe, em dúvida aqui, vou levantar a mão e vou falar que foi fora também. Então, para equilibrar um pouco essa equação. Sim. Então, isso acho que sempre foi uma dúvida que a gente tem, né? Mantenha o nosso caráter até o final, se você tem, né? Ou se você começa a fazer um jogo também para equilibrar uma ação que você acha que está perdendo o controle, né? Quem aqui já está no curso, quem vai entrar agora, quando a gente falar de valores, assim, talvez seja o tema que eu mais sou apaixonado. Quando a gente entende quais são os nossos valores, legal, a gente entende o porquê que a gente faz as coisas. E aí não tem dúvida mais, sabe? Certo. Aí esse cara que roubou um ponto, ou outro... E vamos entender também, né? Não vai assim... Não é um ponto ou outro que vai acabar com o jogo. Não é o jogo de ter... Acabei de fazer a conta, né? Não é um ponto. São vários pontos. É um conjunto de fatores. Segue o jogo. Segue no que você acredita que vai dar tudo certo.
Ô Daniel, essa estatística de a gente poder perder bastante ponto e mesmo assim sair com uma vitória, acho que ela é fantástica, porque isso começa aos poucos quebrar aquele fantasma de que, puxa, eu errei, estou em situação delicada. A gente pode reverter isso da melhor maneira possível, né? Aquela estatística que você deu do Nadal, acho que quando ele ganhou em 2011, em Roland Garros, que ele ganhou com, se eu não me engano, 46% dos pontos ganhos, né? Se eu não me engano. Então, ou seja, ele errou Ele muito, mas perdeu mesmo... 46. Ele perdeu 46 e ganhou 54, né? Mas aí Ou é seja, em 10 anos, né, cara? entendi. É assim, cara, é perder ponto demais em 10 anos e não ganhar, não perder nenhum jogo, cara. Não, é uma coisa impressionante, cara. Assim, ó, um cuidado aí que o Ale falou, e aí só para não... Eu não estou falando e não falem por aí que o Daniel falou que você pode perder pontos. Não é que você pode perder pontos, você tem que brigar por todos os pontos. Exato. De novo, você tem que estar pronto para ganhar tudo, preparado para o que acontecer. Se você perdeu 47% dos pontos, está tudo bem. Se você continuar lutando, você ainda pode ganhar o jogo. Essa é a questão. É libertador no sentido assim, cara, eu não preciso ser perfeito o tempo todo, né? Como a Clarice coloca lá, que ela se incomoda demais com o erro, por conta do perfeccionismo alto que ela tem, é uma estatística que liberta. Eu vou buscar a perfeição, eu vou buscar ser melhor que eu posso, mas eu tenho uma margem. Beleza? Obrigado, Ale. Isso é legal, isso é confortante, não tenha dúvida disso. Lógico, a gente tem que buscar a vitória, os pontos a todo instante, né? Não facilitar. Mas não significa que um erro seu vai te comprometer o restante da tua partida. E nem quem é você, né? Às vezes você erra um ponto e acha que o mundo vai acabar, né? Acho que você não presta mais para esse esporte, para jogar bote. Não sirvo para isso. Pô, cara, você perdeu um ponto. Valeu. Valeu, Ale. Quem mais quer falar, quer dar o depoimento? Quem esteve aí mais tempo? Adolfo, quer falar? Tá aí? O pessoal que tira a câmera, às vezes ele sai, eu não sei se tá ou não tá, né? Adolfo, tá aí. Quer falar? Opa, Gostou de estar aqui? eu entrei tarde, né? Entrou tarde também? Entrei tarde, então eu não consegui. Entrei agora, para 5 minutos atrás. Ah, tá. Então, assim, eu vou mandar provavelmente pelo WhatsApp, aí, pelo e-mail. Fiquem Sim. ligados. Se não receber, me chama no WhatsApp que eu mando. Tá bom. Tá bom? Mas obrigado por ter vindo. Não, legal. Eu queria ter visto antes, mas não pude, mas tudo bem. Não faltarão oportunidades. Mas é bom é bom ver esse movimento no tênis aí. Sem dúvida. Sem dúvida. Minha filha joga tênis, né? Então Tá. ela está com muitos problemas em relação a isso. De perder, quer dizer, ela está aprendendo a perder, né? Ela sempre ganhou muito e agora está na fase de aprender mais. Quer dizer, perder é aprender, né? Tá. Quantos anos ela tem? 15. 15. Então, ela está disputando torneios difíceis e que, obviamente, que a dificuldade é muito grande. Esse ano está aprendendo mais. Sim, o tênis tem uma característica cruel, né? Porque entra 128 na chave e ganha um, né? Então. Só tem um vencedor que ganha todos os jogos, né? Então... A maior parte perde. E o jovem, cara, quanto antes, assim, uma das coisas que eu falo bastante, o jovem, quanto antes começar a entender isso, melhor, né? Porque ainda está em formação, né? Tem um espaço na mente vazia ali ainda. Sim. Mas que vai ser ocupado com alguma crença. Assim, tipo, se a gente não ocupar com a coisa certa, vai ser ocupado com alguma coisa. E aí vai ser ocupado com o quê? Pô, jogar tênis é difícil. Ah, não, cara, pô, os poucos chegam. Ah, pô, né? Não sei, aí começa a ter crença. Ocupar o espaço que estava vazio. Por isso, quanto antes a gente coloca essas crenças certas na cabeça, ela tende a... Sim. 15 anos, assim, 15 anos já tem crença aí já instalada já. Está nesse momento, né? Nesse momento está com essas crenças aí, né? Sim. Mas é uma idade boa. Não, tranquilo, tá? Ela tá ótima, ela joga bem, muito bem, né? E está na fase de aprender mais, quer dizer, as derrotas vêm e acabam deixando alguma marca, porque é difícil, né? O tênis é um esporte difícil.
E quando ela joga torneios difíceis, a dificuldade é muito maior. Sim, sim. Mas depois me chama, a gente conversa com ela. Ok. Tá bom? Perfeito. Muito obrigado, viu? Obrigado a você. Doutor Samuel, entrei há pouco. Ô, Samuel, peguei só discussão, mas o treinamento é ótimo, vale a pena. Serve também não só para o tênis, mas para as nossas atividades de modo geral. Samuel é sensacional. Essa profissão me permite conhecer pessoas incríveis. Alberto, tá aí? Alberto, tá aí ou não? Acho que não. Ricardo, tá aí? Ricardo, também não. Pessoal, então é isso. Samuel, quer falar ou não? Tá ouvindo? Pessoal, não coloca a câmera. A próxima aula vai ser obrigado a estar com a câmera aberta, para ver todos os rostinhos. Pessoal, então é isso. Eu agradeço do fundo do coração vocês estarem aqui, dando um pouquinho, investindo um pouquinho do tempo de vocês em aprender um pouquinho, em entender um pouquinho de como a mente funciona. Do fundo do coração é um prazer enorme fazer isso que eu faço com vocês, estar aqui, porque é fundamental a gente, eu sempre falo, né? A gente quer muito, entende que a mente é 100% do jogo, 90% do jogo, e pouca gente treina, e pouca gente faz, e pouca gente corre atrás. O fato de vocês estarem aqui mostra que vocês são diferentes e vocês me ajudam a cumprir essa missão de vida. Então, do fundo do coração, eu agradeço demais, 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 e que a gente possa levar esse movimento do tênis, porque eu não tenho dúvidas que o esporte pode mudar vidas. E quanto mais gente jogar, quanto mais a gente estiver ligado nisso, mais vidas serão mudadas e melhor o nosso país vai ficando. Beleza? Pessoal, um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.